Olá, seja muito bem-vindo! Hoje eu vou fazer a parte final do casaquinho, ou seja, essa partezinha aqui, daqui para baixo. Então, o que eu preciso fazer é transferir esses pontos aqui novamente para a agulha. Eu vou unir aqui essa parte da frente, essa outra parte aqui da frente e a parte das costas. Eu vou unir essas três partes e seguir fazendo aqui em ponto meia do lado direito e tricô do lado avesso, lembrando que a cada 16 carreiras eu vou fazer a casinha dos botões. Como eu já fiz aqui 3, eu vou fazer essa e essa. Eu vou transferir esses pontos aqui para a agulha e volto para a gente começar essa parte aqui do corpinho. Olha só como que ficou bonitinho. Aqui a manguinha já costurei, olha só. Ficou assim. Aqui, né, nesse casaquinho, me faltou esse fio aqui rosinha mesclado e eu tive que complementar com um fio branquinho para poder dar mais ou menos aqui a altura. Por quê? Esse comprimento aqui, para esse tamanho, aqui, usando essa tabelinha aqui de referência de 0 a 3 meses, então aqui eu precisaria ter 24 centímetros de comprimento. Lembrando que esse comprimento também é opcional, é de acordo com o seu gosto, é de acordo com o tipo de material que você tem em casa. Esse aqui, no caso, ficou com, olha, contar aqui da altura, olha, ficou com 24 centímetros. Lembrando também que ele estica, né? Então, ele vai ceder com o uso, com a quantidade de lavadas. Então, tudo isso interfere com a tensão do seu ponto. E é isso. Eu já transferi aqui todos os pontos para a agulha, lembrando que a pontinha está voltada aqui, ó, para começar do lado direito, porque eu cortei esse fio aqui, ó. Então, eu vou começar a primeira carreira da união das partes pelo lado direito. E eu tenho aqui na agulha o total de 106 pontos. Por quê? Aqui na parte da frente eu tenho 28 pontos, aqui na parte das costas eu tenho 50 pontos e aqui na outra parte da frente eu também tenho 28 pontos. Somando tudo, eu tenho um total de 106 pontos. Eu vou fazer aqui um nozinho. E agora eu vou começar a minha primeira carreira. Eu vou manter aqui o meu pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. Vou continuar fazendo aqui a bordinha, que são os 4 primeiros pontos em tricô. Então, eu já tenho um. Opa. 2. 3. 4. Vou seguir aqui com o ponto meia até aqui no último pontinho. E fazer a união. Eu cheguei aqui no finalzinho, eu estou aqui no último ponto da parte da frente, vou fazer em meia. E agora, eu vou fazer a união. Eu vou começar aqui, ó, com a parte das costas.
Esse marcador aqui eu vou retirar, esses fios aqui também eu vou retirar, mas eu vou concluir primeiro essa primeira carreira. Para fazer a união não tem mistério, eu simplesmente vou seguir com o próximo ponto em meia. Ó, vou fazer o ponto meia aqui normal, só que eu não vou deixar esse espaço aqui grande para não ficar um furinho, então eu costumo aqui deixar o pontinho aqui pertinho. E quando eu fizer esse ponto meia, esse primeiro pontinho meia, ó, aí eu ajusto, ó, eu puxo aqui para ficar bem igual aqui aos outros pontos e vou seguindo com o ponto meia até chegar lá na outra parte da frente, assim. Eu deixo assim na pontinha os primeiros pontinhos e depois eu ajeito aqui. Mas na hora de costurar as mangas, aqui vai se ajustar. Eu fiz aqui o último pontinho da parte das costas, o marcador aqui eu vou tirar. E agora eu vou fazer o primeiro pontinho aqui da outra parte da frente. E eu vou fazer igual aqui, desse outro lado. Fiz aqui o último pontinho em meia, o primeiro também eu vou fazer em meia, aí eu puxo aqui um pouquinho pra frente. E faço aqui, ó, o pontinho em meia. Aí eu puxo aqui um pouquinho, ó, pra ficar igualzinho. E vou seguindo agora com o ponto meia até os 4 últimos pontos que eu vou fazer em tricô, porque são a borda os 4 últimos pontos. Cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, os 4 últimos pontos eu vou fazer em tricô. E assim eu finalizei a primeira carreira. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a segunda. E não tem mistério, agora é só seguir da seguinte forma. Os 4 últimos pontos em tricô, do lado avesso tudo em tricô, os 4 últimos pontos também em tricô. Quando virar do lado direito, os 4 primeiros pontos em tricô, vou seguir com todos os pontos aqui, até os 4 últimos em meia e os 4 últimos em tricô. Lembrando que a cada 16 carreiras eu vou fazer a casinha dos botões. Então, eu já fiz a primeira carreira, tô aqui do lado avesso, já vou fazer a segunda. E quando eu chegar na 16ª, eu faço a casinha de botão na 16ª e continuo a contagem até chegar aqui no outro botão. Então, eu vou fazer mais 2 casinhas de botões. Quando eu terminar a 16ª carreira, eu volto para trocar de ponto e finalizar aqui o trabalho. Então, eu vou aqui para a segunda carreira. E vou retirar também esses fios aqui. Eu não vou mais utilizar. Então, eu retiro o fio e retiro o marcador também. Esse vermelho aqui também eu vou retirar quando chegar aqui.
Eu retirei aqui aqueles fios para ficar melhor aqui a visualização e eu já fiz aqui as 15 carreiras. Eu preciso de 16, mas nessa 16ª carreira eu vou fazer a casinha do botão. Então, eu fiz aqui a 15ª do lado direito, vou para a 16ª e tá ficando assim. A manga ainda não está costurada. Então, nessa 16ª carreira, eu vou fazer igual as outras casinhas de botão. Precisa aqui de 2 pontos, laçada, 2 juntos. Pronto, tá feita aqui a minha casinha. Então, essa aqui é a minha 16ª carreira. E depois que eu terminar essa 16ª, eu vou fazer novamente da primeira. Vou fazer mais uma repetição, mais 16 carreiras. E na 16ª eu faço a outra casinha de botão. Eu terminei aqui de fazer a segunda repetição das 16 carreiras. Eu fiz aqui a 16ª carreira, sendo que aqui no início eu fiz a outra casinha de botão. Então, eu tenho aqui 2. E vou virar o trabalho. A partir de agora é opcional. Por que que é opcional? Na tabelinha, a altura, ela sugere um tamanho de um comprimento de 24 centímetros. Porém, esse aqui vai ficar com diferença de meio centímetro a 1 centímetro, desse jeitinho que eu vou fazer. Porque agora eu vou fazer 9 carreirinhas em ponto tricô, mas você pode fazer ponto barra 1 por 1 aqui se quiser. Eu vou fazer como aqui no início. Então, eu vou fazer 9 carreiras em ponto tricô e na 10ª carreira eu vou arrematar. Exatamente como eu fiz aqui. Eu fiz 9 carreiras e na 10ª eu arrematei. Então, eu vou começar essa primeira carreira em ponto tricô. Logo após o término aqui da 16ª carreira, ó. A casinha ainda vai se formar. Aqui eu fiz do lado avesso. E agora eu vou seguir com ponto tricô. São 9 carreiras. Sempre lembrando de manter aqui o primeiro pontinho de borda só passando para a agulha. E agora sim eu vou com ponto tricô até o final. Eu terminei de fazer aqui as minhas 9 carreiras em tricô. E agora, na 10ª, eu vou fazer o arremate. Eu aqui fiz 9, mas se você quiser fazer mais, para poder ficar um trabalho mais comprido, não tem problema. Eu vou finalizar aqui. Para fazer o arremate, esse primeiro pontinho de borda, eu vou trabalhar em tricô. Eu só estava passando assim para a agulha, sem fazer, mas aqui no arremate eu vou fazer um tricô. E para esse tipo de arremate, eu preciso de 2 pontos aqui nessa agulha, então eu faço mais um tricô. O meu arremate vai ser todo em tricô. Eu tenho aqui 2 pontos, eu vou passar um pontinho por cima do outro, assim. Sem puxar muito, para o trabalho não ficar assim repuxado, né, meio franzido. Então, é fazer levemente. Tenho um ponto aqui, faço mais um tricô. Fiquei com 2, passo um pontinho por cima do outro, assim. E vou seguindo, ó. Faço um tricô e passo aqui um pontinho por cima do outro.
só seguindo assim até o finalzinho da carreira, até retirar os pontos. Vai ficar apenas um na agulha. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira do arremate, olha, retirei aqui quase todos os pontos da agulha. E aqui do lado direito, olha como é que tá ficando, com pontinho meio aqui, ó, deitadinho. Eu tenho um ponto aqui na agulha, vou fazê-lo em tricô e vou passar aqui por cima desse ponto. Eu aqui fiquei com um ponto, né? E o que que eu vou fazer agora para finalizar? Eu vou cortar esse fio aqui e eu não vou utilizá-lo para fazer costura, então eu não preciso cortar muito grande. Então, eu corto aqui o fio e com a ajuda, né, da agulha de tapeçaria, eu vou aqui passar o fio por dentro dessa argolinha para poder travar, ó, e não permitir que o trabalho desmanche. E com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou esconder essa pontinha aqui. Eu estou do lado avesso. Aqui eu travei, eu vou fazer mais um nozinho aqui para garantir. Eu entro aqui em algum fiozinho aleatório, não tem regra específica para saber qual fio que entra. E agora sim, eu entro aqui, ó, vou fazendo assim por algumas vezes, só para não ficar essa ponta do fio. Faço assim. E aí, é só cortar aqui o fio. Deixa eu só colocar essa pontinha aqui pra baixo. E agora, eu posso cortar aqui o fio. Que vai ficar escondidinho. Prontinho. Então, finalizada aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar as mangas. Vou costurar as mangas e vou colocar aqui os dois botõezinhos que faltam aqui, ó. Faltam dois botõezinhos, um aqui e um aqui. Então, aí é só medir direitinho aqui, colocar essa partezinha aqui certinha, para não ficar torto o botão. Colocar a barrinha com a barrinha, direitinho. E costurar a manga e dar um jeito aqui nesses fios, esconder como eu fiz aqui. Então, para costurar a manguinha, eu vou desfazer isso aqui. E vou introduzir aqui a agulha, o fio na agulha de tapeçaria. E vou fazer aqui a união. A costura vai ser assim. Para fazer a união, eu vou fazer assim. E vou pegar um pontinho de cada lado. Eu vou pegar um pontinho desse lado aqui. E um pontinho desse lado aqui. Um pontinho desse lado aqui. E um pontinho desse lado aqui, ó. Assim, não tem mistério. É
pegar um pontinho desse lado. E um pontinho, ó, desse lado aqui. E vai ficando assim. Vai acompanhando, olha, ponto meia aqui, porque eu estou fazendo a costura, ó, pelo pontinho de borda. Ó. E desse lado vai ser o ponto tricô. Porque eu também vou pegando aqui pelo pontinho de borda. Então, é só seguindo. Quando terminar aqui a barrinha, aqui a costura vai ser a mesma coisa no pontinho meia, ó. Eu vou seguir aqui acompanhando, eu vou pegar um pontinho de cada lado. E depois de tudo finalizado, as mangas costuradas, os botões colocados, os fios escondidos, o casaquinho está prontinho para ser usado. Essa é a frente. E aqui as costas. A costura veio acompanhando aqui. E ficou assim. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.